Muito bem, fala turma! Está começando mais um episódio do Empreendedores, o podcast de quem constrói, lidera e escala negócios de verdade. Antes de começar, queria contextualizar aqui para vocês rapidamente o que é o Empreendedores. O Empreendedores é um ecossistema criado para conectar empresários, fundadores de empresas e líderes que querem crescer com estratégia, autoridade e relacionamento qualificado. Dentro do Empreendedores nós temos o Clube Black, que é um círculo mais fechado de empresários, investidores e grandes nomes do mercado, onde acontece conexões de alto valor, troca de experiências, oportunidades de negócio e encontros estratégicos. E agora a gente deu um passo super importante, nós acabamos de lançar uma rede social exclusiva do Empreendedores que é feita apenas para quem quer gerar negócios e não likes. É um ambiente onde empresários podem se conectar, se posicionar, encontrar parceiros, descobrir oportunidades e construir também relações que geram valor real. Muito bem, turma, olha só, a nossa convidada aqui de hoje faz parte do nosso Clube Black, a gente só recebe os membros do Clube Black aqui no nosso podcast Empreendedores. É a Carolina Cabral, que é CEO da NIMBY, uma empresa de tecnologia especializada em soluções de procurement e supply chain na nuvem. A Carolina tem uma trajetória muito interessante, ela começou na NIMBY como estagiária, passou por várias áreas da empresa e chegou ao cargo de CEO. Ela viveu a empresa por dentro antes de assumir a cadeira principal. Ela entendeu a operação como ninguém, a cultura, os clientes, os desafios e a tecnologia. E hoje ela lidera uma companhia que conecta compradores e fornecedores, movimenta grandes volumes de transações e ajuda empresas a tornarem suas áreas de compras mais estratégicas, digitais e inteligentes. Carol! Muito bem, Carol. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Empreendedores. Finalmente, hein? Muito obrigada. A gente lutou para estar aqui, né? Agenda complicada de todo mundo. Deixa eu começar te parabenizando por esse projeto incrível. O primeiro que é uma honra participar, claro, mas é muito legal ver o que vocês estão construindo no Empreendedores e esse ecossistema maravilhoso e que a gente vem criando relações, né? Então, eu aí nos últimos meses estive com vários, que foi super legal, muitas conversas com conteúdo altíssimo, de alto nível, abrindo cabeça, explorando novos mercados que eu ou não tinha nenhum conhecimento, nem sabia como que existia, fazendo negócios também, o que é muito bacana. Então, parabéns aí nessa tua liderança desde os administradores, que eu já te admiro muito, e agora no Empreendedor estando mais perto, e muito feliz que a gente conseguiu estar junto aqui nesse bate-papo. Olha só, pessoal, este foi o podcast Empreendedores. Depois dessa, eu não posso, não consigo nem continuar. Ô, Carol, muito obrigado, Carol. Carol, é uma honra contar contigo nesse movimento. E o Empreendedores é exatamente isso, né? A gente vai se aproximando, vai trocando ideias, vai explorando oportunidades, né? Então, é esse movimento que, assim, é um movimento muito virtuoso. E eu tenho, assim, a honra, né, de alguma forma estar à frente aqui e junto com vocês, porque eu sou pequenininho, né? E estou ao lado de gigantes aqui como a Carol e tantos outros. E é um privilégio poder conviver no mesmo grupo, aprender com todos vocês, né? Então, olha só, não sei nem como continuar, mas vamos aqui. O foco aqui hoje é... Seja bem-vindo! A Carol inverteu aqui as posições, porque a Carol também é podcaster, né? E já está assumindo aqui a minha cadeira. Muito bem, Carol. Carol, conta aí, por falar em cadeira, né? Você começou como estagiária e chegou à principal cadeira aqui da NIMBY, né? A posição de CEO. Qual foi o movimento mais decisivo? Eu queria que você contasse um pouquinho, né, dessa trajetória, né, como você começou na empresa, né, e também assim, os momentos mais decisivos dessa sua jornada. Cara, eu costumo dizer que a minha trajetória na NIMBY ela foi construída muito mais por consistência do que por grandes saltos, sabe? Eu entrei como estagiária, como você falou, e eu fui crescendo junto com o negócio, né? Então, acho que os momentos mais decisivos foram aqueles em que eu precisei sair da execução técnica e começar a pensar como empresa. Entender cliente, a estratégia, pessoas, resultado e cultura ao mesmo tempo, né? Eu acho que outro ponto aqui importante foi aprender a tomar decisões difíceis, que a gente foge disso, às vezes nem percebe e acaba fugindo, né? Em tecnologia, especialmente em tecnologia em empresas que estão em crescimento, você percebe que liderar não é só acertar, né? Então, assumir a responsabilidade rapidamente
inclusive e principalmente nos erros, né? E teve para mim um momento muito simbólico que foi quando eu percebi que eu já não pensava mais na minha área, né? Mas no impacto de cada decisão que eu estava aqui tomando no ecossistema da empresa, né? Então eu acho que isso é uma grande virada, tem uma virada de chave na tua cabeça. E crescer dentro da empresa, né, desde de estagiária até aqui CEO, me ensinou muito que liderança não é cargo, né? Na verdade, acho que é bem longe disso. Porque a gente está falando de contexto, está falando de responsabilidade, está falando de capacidade de gerar confiança. Ontem eu até estava tendo uma conversa muito de mercado, de como a IA está mudando o negócio, e não só de tecnologia, mas a indústria está mudando tudo, mas que tem uma coisa que não muda, né? Que é a confiança. Então, as pessoas confiarem na marca, as pessoas confiarem na liderança, pessoas confiarem em si, né? E eu vou te dizer que conhecer a empresa de baixo para cima me ajuda muito nas tomadas de decisões hoje em dia na NIMB. Olha só que Acho que te fantástico. respondi, né? Total, não, assim, eu fiquei alguns segundos aqui em silêncio, refletindo sobre essa tua última frase, né, de conhecer a empresa de baixo para cima, né, como que isso foi importante para desenvolver essa visão, né, e acredito que o seu próprio perfil, né, de líder à frente da NIMB. E você tem algum momento específico dessa jornada, Carol, que você se deu conta que não estava mais pensando, né, como uma estagiária lá do começo, mas realmente como a CEO de uma grande empresa? Eu acho que tem uma questão de CEO ou de liderança como um todo, que é você deixar de olhar para o seu umbigo de alguma forma, seja ele a sua única entrega, seja ele a sua meta como um todo, né? Mas a sua meta diretamente, as coisas a curto prazo, e você começa a construir algo. E o construir algo, por que que ele é importante? Porque a gente às vezes é muito talhado a colher rápido. Se eu bater minha meta, eu vou ter bônus. Se eu bater minha meta, ou se eu vender, ou se eu não perder cliente, ou enfim, se eu entregar um projeto legal, eu vou ganhar, vou ter aumento salarial. E quando você começa a olhar como liderança, não é mais assim, né? Então vou construir uma empresa, e isso significa médio e longo prazo, né? Então você começa até a abrir mão de algumas coisas. Eu acho que foi nesse momento que eu comecei a entender que eu tinha virado NIMB de verdade, que talvez não que não exista o NIMB, ou não ser NIMB, né? Mas que eu tenha entrado ali na companhia como um todo. E aí eu acho que eu entendi que eu tinha me tornado, seja na época até diretora ou até como CEO, que a visão estava diferente, sabe? Porque aí, de novo, não era só o meu, não era só para mim, era para o time, mas para o time da minha dupla, para os demais, olhando para a NIMB a longo prazo. Às vezes olhar a companhia ao longo prazo significa eu não bater meta agora, né? Então acho que, assim, Leandro, essa virada, de virar e falar, pô, não sou mais estagiária, não sou mais analista, não sou mais gerente, me tornei uma líder maior aqui dentro. Isso, é quando você começa realmente a priorizar o todo, todas as pessoas, todos os processos, a algo a mais médio e longo prazo, e não tão imediatista. Que bacana. Olha só, e esse episódio aqui, ele está se revelando assim um episódio que não é só para empreendedores, mas é para toda e qualquer pessoa que está começando a sua carreira também, né? Então, estamos tendo aqui um depoimento aqui de quem começou lá, né, lá atrás, como estagiário, aprendendo. Lógico, né, a gente nunca para de aprender, mas Nunca. né, com aquela mente de aprendiz, e foi realmente, né, galgando passos, né, cada vez maiores aqui dentro de uma grande empresa, que eu quero que você explique aqui para a turma agora, Carol, né, o que é a NIMB, o que ela faz, né, qual é o problema que ela resolve. A NIMB é uma empresa de tecnologia, hoje muito focada para a área de compras, né? A área de compras, ela tem diversos gargalos, tem burocracia, ela ainda é vista muitas vezes nas companhias como back-office, né? Com todo respeito ao back-office, mas a área de compras ela tem que ser vista como protagonista,
né? Então, a NIMBY hoje tem uma plataforma que ajuda compradores a se tornarem profissionais de compras, né? Então, a gente tira os gargalos, automatiza processos, embarca IA onde precisa para ajudar o profissional de compras a tomar as melhores decisões, e esse profissional de compras ter tempo para coisas que a IA não faz. A IA não se relaciona, né? Então, esse profissional de compras precisa ter tempo para se relacionar com fornecedores, para se relacionar com seus clientes internos. Então, a ideia aqui hoje, eu como companhia, a gente faz desde o processo de homologação e avaliação de fornecedores, quando eu falo é a nossa tecnologia, toda a parte de negociação, toda a parte de leilão, toda a parte de governança pesada aqui dentro, workflow de aprovação, gestão contratual. Então, tudo que você possa imaginar que precisa ser executado dentro de uma área de compras, hoje a gente tem uma tecnologia para executar esse processo. E a gente também tem tecnologia para aumentar a produtividade. Então, a gente tem um marketplace aqui que é muito focado em tirar operações onde a gente chama de curva C, né? Então, comprar caneta, comprar copo, que muitas vezes não são itens que vão impactar diretamente o negócio, a sua empresa, ou o seu produto final, a gente também automatiza esse processo e no final do dia o profissional de compras, de novo, acaba ganhando tempo para se tornar mais estratégico, para conseguir fazer negociações que no final do dia impacte direto no resultado da companhia. Então, hoje o nosso posicionamento é esse, a gente leva a tecnologia para a área de compras, a gente tira os nós da área de compras, leva a governança, leva a redução de custos, diminui o custo de comprar, é muito importante, as pessoas se apegam muito a saving. Antes eu pagava R$10 num copo, agora eu pago R$9,80. Não é só isso, né? Qual o tempo que você gastava para comprar um copo? Agora você não gasta mais, né? Então, a gente está muito focado nisso e estamos liderando no Brasil o tema de reforma tributária para a área de compras, né? Então, tivemos aí, ano passado, eu viajei muito levando esse tema com um foco de tecnologia pelo Brasil inteiro, junto com um parceiro nosso, e hoje já temos aqui vários desenvolvimentos próximo para entrar em produção, para facilitar o dia a dia de compras, porque a reforma tributária, ela vai impactar diretamente compras, né? Você vai mudar totalmente, e vendas, né? Porque você vai mudar totalmente a forma de comprar e totalmente a forma de vender. Se você não tiver uma solução aqui para te ajudar a fazer isso, vai ser humanamente impossível essa execução. Então, hoje a gente vem liderando essas frentes de inovação, olhando muito, eu acho que você falou uma coisa, qual o problema que a NIMBY resolve? A gente está olhando muito para resolver problemas direto da área de compras. Legal. Carol, tem um tema espinhoso e eu fiquei pensando sobre isso aqui enquanto você estava falando, e aí você falou da questão também da governança. A gente sabe, né, que no Brasil, em muitas empresas ainda existe uma pessoa no departamento de compras que, vamos falar aqui uma situação, né? Então vai lá uma empresa para vender, vai conversar lá com a pessoa responsável ali pela compra daquela empresa e ela pede ali uma gorjeta ali para... Tá? E, então isso é uma coisa comum no Brasil, né? Parece que faz parte aqui da nossa cultura. Como é que a NIMBY também ajuda a resolver esse tipo de situação? Porque, no fim das contas, ela é totalmente prejudicial para a empresa, né? A gente, quando veio a ideia, a construção, foi muito por conta desses gatilhos, tá, Leandro? E hoje, sim, porque quando uma empresa implementa uma tecnologia, qualquer execução de compra, seja ela pequena ou seja ela grande, ela tem que passar por dentro da ferramenta. Isso é uma mudança cultural também nas empresas. Quando você implementa uma ferramenta, não adianta você simplesmente colocar a ferramenta. Você normalmente tem que mudar processos, treinar pessoas para que essa cultura se adeque à utilização de uma tecnologia. E isso é tecnologia de compras, ERP, tecnologia para vendas, em todos os sentidos, né? Então, quando a gente está falando aqui de compras e você faz esse processo estruturado, toda compra ela tem que passar aqui por dentro. Todo o processo de gestão de fornecedores
também passa aqui por dentro. A gente se posiciona como uma jornada única de compras. Você vê players no mercado que cada um faz um pedacinho. E aí eles não são conectados. Então, um só faz a gestão de fornecedor, um só a parte de negociação, o outro separado faz a gestão do contrato. E aí você não conecta, você perde informação aqui no meio. E principalmente quando a gente fala de IA, você não consegue tirar os inputs necessários porque as informações estão totalmente espalhadas. Então a gente tem a gente é totalmente conectado, nós somos uma única tecnologia, onde você faz todo o processo de homologação. Então, aqui dentro você já vai ter informação, a sua área de compliance, seja o que for, auditoria, ela vai saber por que você comprou do fornecedor Leandro. Porque, poxa, ele foi homologado na data X, ele entregou toda essa documentação, depois a plataforma ficou monitorando ele em nenhum momento ele baixou a nota. As empresas podem colocar, olha, a nota, por exemplo, sei lá, abaixo de 8 é risco. Em nenhum momento ele ficou abaixo dessa nota, então ele estava homologado para ir para uma negociação. Depois você tem todo o registro dessa negociação, seja ela uma cotação, seja ela um leilão, então você consegue visualizar, você consegue ver quando o fornecedor recebeu a cotação, quais fornecedores receberam, quando eles visualizaram, ele pode não ter feito nada, quando ele só olhou a cotação, quando cotou, quando mandou uma contraproposta, quando foi o vencedor quem escolheu, foi o comprador ou foi a IA? Teve workflow de aprovação ou foi aprovação automática? Ah, não, teve workflow de aprovação e aprovou o diretor e o CEO. Então você passa a ter registro disso tudo. E aí, meu amigo Leandro, a parte de fugas de compras que a gente chama, se minimiza muito. Né, se minimiza muito. Então, a tecnologia, ela está aqui para dar esse conforto da governança. A gente é auditado, a gente tem, a NIMBY, nós somos de pequenos a grandes clientes, né? E nós somos, não a companhia, mas nossos clientes são auditados o tempo inteiro. Então, o que significa hoje a auditoria? Os nossos clientes, eles têm perfis dentro da nossa plataforma de auditor. Então, esses auditores acessam, pode ser auditores da própria companhia ou externo, eles têm acesso a todas essas informações, e muitas vezes, a auditoria que antes levava muitas vezes semanas na área de compras, porque tinha que procurar os papéis, onde estão os papéis, quem assinou, quem liberou, perdeu o papel, agora o cara faz em horas. Né? Então, muda completamente o perfil da área de compras nesse sentido de fragilidade dentro da companhia. Né? Sempre existiu essa fragilidade dentro dessa nossa área e hoje o que a gente vê é que isso tá bem mais controlado. Coisa boa, muito bem. Que legal. E me diz uma coisa, assim, toda empresa, né, ela compra, negocia, contrata fornecedores, toda e qualquer empresa, né, e depende aí de uma cadeia de suprimentos, né, o supply chain. Por que essa área que é tão importante, ela é tão estratégica, muitas vezes ela é tratada como um bastidor operacional ali das empresas? Essa é uma dor ainda da área de compras, mas eu acho que é algo que nos últimos anos ela vem se reposicionando. Então, eu vou até te dar um histórico, né? Na área, lá atrás, quando eu comecei a minha carreira, e eu trabalhei na área de compras diretamente, quando eu estava trabalhando em consultoria, não tinha cursos profissionalizantes para a área de compras. Então, era assim, você não deu certo no marketing, você não deu certo no financeiro, você não deu certo em outras áreas, mas você é uma pessoa excelente, deixa eu te colocar aqui na área de compras, né? Hoje em dia não, então hoje em dia já passou, tanto que nós éramos chamados de compradores, né? A gente está fazendo um movimento que, não, cara, eu sou um profissional de compras, até para ter essa diferenciação. Eu não estou aqui para colocar pedido no sistema, estou aqui para trazer inteligência para a área de compras, né? Então, acho que isso já vem de um histórico. Então, hoje temos cursos, temos MBAs, temos escolas que tratam, temos eventos grandes que colocam 10 mil pessoas específicos para a área de compras, né? Então, eu acho que isso veio também de um legado que a gente carrega e que talvez nos últimos 3 anos está havendo um reposicionamento. E aí vem o papel da tecnologia também, né? Então, quando a tecnologia ela passa a automatizar
as tarefas operacionais, a área de compras ela deixa de atuar só como executora e ela passa a atuar como uma área estratégica, né? Então, hoje o procurement consegue trabalhar gestão de risco, consegue trabalhar inteligência de fornecedores, consegue trabalhar previsibilidade e impacto financeiro direto no negócio, naquela última linha lá que é o resultado da companhia. Hoje eu, como compras, eu impacto direto aquilo ali, né? E eu tenho agora visibilidade disso e consigo trabalhar de forma mais inteligente. Então, a tecnologia, e aí trazendo muito para o nosso mundo aqui de tech mesmo, ela tira o comprador, que aí ainda, nesse movimento, a pessoa ainda é compradora. Ela tira o comprador do operacional, aquela coisa repetitiva, e coloca ele mais próximo da tomada de decisão, que eu acho que é o que todos nós queremos, né? E esse é um dos objetivos aqui da NIMB, né? Que é, como eu falei, que não tenhamos mais compradores, porque aí é o cara tarefeiro, é o cara que fica apertando o botão, mas que a gente tenha profissionais de compras para que esse time, com o suporte da tecnologia, eles possam tomar as melhores decisões e impactar de forma positiva, mas não só de forma positiva, de forma intencional, porque muitas vezes quem estava na área de compras nem sabia que estava impactando lá o resultado, né, da companhia diretamente por aquela contratação, né? Então, a partir desse momento, o procurement ele deixa de ser um centro de custos, que eu acho que é aquela área que realmente que sempre vai existir, que precisa ter, que é a área ali que está executando de alguma forma, apesar que hoje temos IA também e a gente não sabe tudo que vem pela frente, mas o procurement em si está deixando de ser uma área de centro de custo e ele está virando um centro de inteligência. Excelente. E, bom, e aí vocês unem, né, essa questão do procurement com o marketplace B2B, né, unindo ali tudo isso. Eu queria saber como é que funciona na prática, né, e por que esse modelo de vocês muda o jogo para as empresas. A gente acompanha muito os nossos clientes, tá? O nosso time é muito, como pode ser? Barriga no balcão, não sei se a gente está Boa. junto, a gente está Mão na na linha de massa. frente, né? Mão na massa. Tudo que eu posso estar, por exemplo, envolvida, eu vou para o máximo de eventos possível com o time. Meu objetivo, muitas vezes, ali é ouvir o cliente, é ouvir o que as empresas estão falando, né? Tem uma coisa que eu falo muito para o time da NIMB, que a gente não pode olhar para os nossos clientes. A gente tem que olhar para onde os nossos clientes estão olhando. Porque aí a gente vai gerar valor para esse cara. Ficar olhando para ele, cara, não vai mudar nada, né? Então, a gente entendeu que digitalizar o processo de compras, ele ia resolver uma parte importante da dor, tá? Mas que ainda existe um gargalo enorme na conexão com fornecedores qualificados, a questão de competitividade, descoberta de oportunidades, e aí tem, eu acho que um ponto que é muito forte quando você fala de procurement com marketplace, que é produtividade, tá? Então, a gente passa a ver um procurement não só como um fluxo operacional, né, mas como inteligência de relacionamento. E hoje, inteligência, não só inteligência de relacionamento, mas também inteligência de dados, né, para que as melhores decisões sejam tomadas. E aí vem um novo posicionamento nosso. A gente está aqui para que o nosso cliente tome a melhor decisão possível, né? Então, digitalizar o processo, ele melhora a eficiência, mas conectar ecossistema, ele transforma o mercado. Então, por exemplo, essa questão de conexão entre e-procurement e marketplace de itens, por exemplo, ou de fornecedores, só a NIMB tem. Não tem ninguém aqui no Brasil que tenha isso. Então, é um baita diferencial. E aí, de novo, os ganhos, eles têm ganhos de governança, de custo de comprar, mas é um ganho de produtividade muito grande para quem está ali no dia a dia, vivendo a tecnologia, vivendo os processos, vivendo esse nosso novo momento, né? Então, e é um orgulho nosso absurdo de ter esse produto, porque, inclusive, eu consigo
por exemplo, vender esse produto conectado, eProc e Marketplace, ou caso alguma empresa que utilize algum concorrente do eProcurement, eu consigo vender só o Marketplace para ele. Né? Então, é um produto que a gente teve que rever a estratégia da companhia, desconstruir o que a gente sempre acreditou que deveria ser, para nos tornarmos cada vez mais flexíveis, que eu acho que isso é um ponto bem importante aqui na companhia. Eu acho que nós somos muito flexíveis, adoramos negócio, fazer negócio, então a gente... E, de novo, olhando para o que as empresas estão olhando. E as empresas estavam olhando tá bom, então, ou eu estou na mão de um fornecedor ou eu não tenho ninguém. Não, você pode ter a Nimbe aqui, você pode ter outro fornecedor ali, você pode ter outro fornecedor ali, você pode ter a Nimbe para tudo. Então, a gente foi se remodelando para conseguir atingir um mercado num período onde as empresas estavam se sentindo reféns dos seus fornecedores. Né? E o nosso posicionamento aqui na Nimbe ninguém é refém, fica aqui enquanto eu estou te gerando valor. Se eu parar de te gerar valor, é um problema que eu vou ter que resolver, mas você não precisa ficar aqui dentro por questão contratual ou qualquer outra coisa. Né? Então, o nosso foco é sempre estar aqui trabalhando para entregar valor e o que o mercado não tem que eu posso entregar para fortalecer cada vez mais isso e que não fique só no discurso, né? Fique na nossa história, obviamente, mas também nas nossas entregas. Muito bom. Carol, eu queria ressaltar aqui até para o nosso público que isso é uma coisa extremamente complexa. Você criar um marketplace não é uma coisa fácil, não é só plataforma. Se for só plataforma, você entra lá no Cloud, no ChatGPT, no Lovable lá, e você cria um marketplace aqui em 10 minutos. Mas todo marketplace ele precisa ter fornecedores e precisa ter os clientes. E aí os clientes eles só vão para essa plataforma se tiver fornecedores e os fornecedores, por sua vez, só vão para essa plataforma se tiver clientes. Como é que vocês resolveram essa grande, né, esse grande paradoxo, aí, o grande dilema dos marketplaces, Carol? O ovo ou a galinha, Exato. Né? Você tem uma questão de olhar, quando a gente fala, por exemplo, de escala, né? Eu acho que você colocou um ponto muito bom, porque, assim, escalar tecnologia pode até ser difícil, assim, né? Mas escalar a confiança é ainda mais. Então, você sair do zero, trazendo o comprador para cá, onde você tem um discurso, mas você ainda não tem o outro lado, que é o fornecedor, a estratégia é a seguinte: comprador, venha, traga os seus fornecedores, num primeiro momento, executa com ele. Eu continuo vendendo, eu estou trazendo mais compradores. Esses compradores vão trazer seus fornecedores. E a gente vai construindo em conjunto um marketplace. Então, lá atrás, quando a gente criou a Nimbe, em 2015, foi algo colaborativo para a criação do marketplace. Até porque, Leandro, lá atrás essa questão do marketplace não é tão forte quanto é hoje. Né? Ainda tinha ali as questões até de medo de usar tanto o marketplace, mas a gente já tinha essa visão para o nosso futuro. Então a gente começou a trazer clientes compradores, e esses clientes compradores começaram a trazer seus fornecedores para transacionarem entre empresas. Né? Então eu compro, eu vendo, estamos transacionando um para um. Mas a gente já construiu a nossa plataforma, a nossa estrutura, para que, num momento, isso tudo se tornasse um grande marketplace. Então, quando a gente alcançou um certo volume, com as autorizações todas devidas, né, toda a parte de confidencialidade de dados e tudo mais, e aí sim a gente começou a ter essa estrutura de um para muitos, né, onde começa a ter esse tipo de transação. E aí, para você ter ideia, hoje na Nimbe a gente tem mais de 300 mil empresas aqui na nossa plataforma, entre empresas que estão comprando e empresas que estão vendendo, e nós temos também, hoje transaciona aqui mais de 100 bilhões por ano, tá, reais. Então, e aí por isso que eu digo que você tem que olhar sempre a longo prazo,
mas sabendo onde você quer chegar, né? Não pode ser algo às escuras. Então, a gente já construiu a nossa solução pensando nessa questão de marketplace, e aí quando você atingiu um volume, pô, eu lembro da festa que a gente fez quando a gente atingiu 20 mil fornecedores, depois quando a gente atingiu 50 mil fornecedores, a gente fazia festa mesmo, assim, aí saía happy hour, vamos comemorar. E aí sim, hoje então é um modelo onde a gente tem uma confiança absurda do mercado, onde se gera muito negócio e onde já se comprovou que funciona, né? Impressionante. Então, boa parte do PIB do Brasil passa pela NIMB aí. Passa aqui. É isso. Ô, Carol, você falou aqui várias vezes aqui sobre a inteligência artificial, e aí eu queria agora entrar nesse ponto, né? Como é que a inteligência artificial e os dados estão mudando a forma como as empresas compram, negociam, enfim, né? O que a IA nesse processo todo acaba contribuindo, ajudando, agilizando ali esses processos? Aí é uma coisa maravilhosa, né? Primeiro que assim, é incrível como esse negócio realmente revolucionou e vai continuar revolucionando muito. É, a IA e dados, eles aumentam muito a capacidade de antecipação e de assertividade. Então, para a IA funcionar de verdade, a gente precisa ter dados tratados, né? Dados saneados. Isso é um desafio hoje na área de compras. Sempre foi um desafio ter dados saneados. Às vezes você ia mexer no cadastro de uma empresa, ela tinha a mesma caneta cadastrada 8 vezes, com descrições diferentes. Então, caneta azul Bic, caneta azul Bic, ponta grossa. Então, a gente sabe que para a IA poder ser assertiva, você precisa ter esses dados muito bem tratados. Então, o que a gente vê hoje é um movimento muito grande das companhias por essa assertividade de dados, né? Então, até de novo, né? Eu acho que a IA fez essa questão dos dados se tornarem uma urgência. Pensando que isso aqui está resolvido e a gente está plugando aqui a IA, as empresas elas começam a conseguir identificar padrões de consumo, porque, de novo, se você não tem o dado tratado, você não consegue nem fazer isso, né? Então, padrão de consumo, riscos de fornecimento, oportunidades de saving, né? Redução de custos ali nas negociações, qual é o comportamento do mercado, qual é o comportamento do meu fornecedor, e tudo isso com mais velocidade. Porque mesmo que algumas dessas coisas pudessem ser feitas manualmente, o tempo era absurdo, e muitas vezes quando você chegava no resultado final, o mercado já tinha mudado, né? Aquilo já não era tão válido. Mas aqui eu acho que tem um ponto também que é muito importante a gente sempre frisar, e eu gosto de falar sobre isso quando eu escrevo ou quando eu estou num bate-papo com alguém, que a IA não substitui decisão executiva. Ela melhora o contexto, ela vai melhorar a qualidade da decisão, mas ela não substitui a estratégia. Vai reduzir a cegueira, sabe? Você vai parar de, talvez não, você vai parar de fazer gestão pelo retrovisor, né? Ela faz uma coisa que é muito importante, porque ela resolve coisas que muitas vezes ou ela é humanamente impossível, né? Ou que precisaria de um batalhão de pessoas, né? Então, voltando até um pouco do que a gente tinha conversado, quais são os nós que a NIMB está resolvendo na área de compras, quais são os problemas? Cara, a IA faz isso em diversas áreas, em diversas coisas do nosso dia a dia. Mas vamos voltar que o ser humano segue ali, a IA não se relaciona, a IA não tem o contexto muitas vezes do todo. Carol, ela não sabe fazer leitura de mercado? Sabe, mas ela não está aqui na reunião para saber o contexto do meu fornecedor direto, como ele está se posicionando. A IA pode muitas vezes te sugerir fechar com um fornecedor, por exemplo, onde para ele, você não é ninguém, não é ninguém no sentido de, se ele for priorizar alguém, ele vai priorizar você? A IA não sabe disso, né? Você sabe aqui no seu relacionamento, na forma que você trata esse fornecedor, na forma que vocês conversam. Na época da pandemia, a gente viu muitos clientes não sendo
priorizado por seus fornecedores. Porque também eles nunca priorizaram o fornecedor. Então, sempre foi cotação fria, nunca teve, né, relacionamento, prazos de pagamentos absurdos, não sabia, você nem sabia qual era a situação financeira do fornecedor. E aí, quando vem a pandemia, que deu aquele barata voa, os fornecedores começaram a priorizar. Muitas vezes não era o fornecedor que pagava mais caro, mas o cliente que pagava mais caro, mas sim o cliente que tinha uma melhor relação. Então, por isso que eu friso tanto que aí ela vai resolver muita coisa, mas tem coisas que nós, seres humanos, temos que melhorar e evoluir, porque aí aqui o nosso potencial vai ser de verdade utilizado para as coisas que sempre deveriam ter sido utilizados. E aí, Carol, agora a sua visão pessoal aqui de futuro com relação a isso, né? Você acredita que a IA substitui o profissional de compra ou o profissional de compra ele fica ainda mais estratégico, né, utilizando IA? Como é que isso impacta também, né, nessa questão do que muitas vezes a gente toma decisões, inclusive decisões de compra, com base no feeling, né? Então, você tem uma intuição que ali vai ser uma boa compra e tal. Como é que tudo isso, né, a IA vai impactar na sua visão? É, eu acho que, vamos lá, vou começar de trás para frente então. Uhum. Compras, por fim, a decisão nesse formato não vai mais existir, já não deveria existir, mas agora não vai mais, tá? Porque agora a gente passa a gerenciar todas as nossas decisões através de dados. Cara, eu sei o que eu comprei, né? Por exemplo, eu sei aqui, eu tenho benchmark de mercado, eu tenho aqui a tendência para frente, por que eu vou por feeling? Eu tenho um ótimo relacionamento com o fornecedor que também está me sinalizando a visão dele, né? Que isso é muito importante você saber a visão dos seus fornecedores. Por que eu vou por feeling? Então, isso acaba. O que eu acho que vem pela frente do comprador, do profissional de compras? Não vai acabar essa área, não tem como, mas vai mudar a forma que se trabalha. Então, o profissional de compras que não se adequar a trabalhar com dados, esse cara vai ter que procurar outra coisa para fazer. Né? Eu acho que é mais nesse sentido. Pô, não, sempre trabalhei assim. Então, amigo, vamos ver aí onde você se encaixa, porque na área de compras não cabe mais esse tipo de profissional. Então, sim, eu acho que a gente vai vir para um momento de profissionais de compras muito bem preparados, muito bem capacitados, onde uma das exigências do mercado vai ser que ele saiba mexer, trabalhar com IA, né, a favor do dia a dia dele. Então, a minha visão é muito essa, assim, Leandro, que os profissionais que se atualizarem, que se capacitarem, que foi o que a gente falou, a gente nunca pode parar de se atualizar, de estudar, enfim. Esses caras têm uma carreira linda pela frente. Os caras que tomarem a decisão que não vão seguir esse caminho, aí eu acho que para esse está fadado ao fim da carreira em compras. Mas eu acho que o profissional de compras agora vai ter um caminho espetacular pela frente, porque, de novo, eu acho que é a primeira vez que a gente vai se tornar protagonista dentro das empresas, seja por conta de tecnologia, seja por conta de IA, ou falando especificamente das empresas que estão aqui no Brasil, seja por conta da reforma tributária. Então, acho que é o momento do profissional não esperar as empresas prepararem, né? Tipo, minha empresa não está fazendo nada. Vai você procurar alguma coisa. Tem vídeo grátis no YouTube que te ensina, né? Tem cursos que ensinam, cursos que tem metodologia super bacana. Vai atrás de aprender IA, vai atrás de aprender como é que você vai trabalhar a reforma tributária, o que isso vai impactar no seu dia a dia. Então, eu acho que esse vai ser o grande impacto daqui para frente. Sensacional. Carol, entrando um pouquinho aqui no tema de cultura, né? Você defende muitas vezes que tecnologia só gera impacto real, né? Quando está alinhado a uma cultura forte e também a questão da execução, né? Uma execução disciplinada. E como é que isso aparece realmente no dia a dia de uma empresa? Cara, a cultura é um negócio, eu adoro, né? Eu acho que a gente acabou de ganhar, fomos premiados pelo GPTW, né? Então, ficamos entre as 100 melhores empresas para se trabalhar no Brasil, entre 1.270 avaliadas. Recebemos a premiação essa semana, foi
muito legal, é um prêmio para os Nimbers, dos Nimbers, né? Então isso é incrível. Mas eu acho que a cultura, ela precisa evoluir junto com a empresa, sabe, Leandro? Acho que a questão da cultura é que ela não pode ser algo fixo, ela precisa evoluir. Então, a cultura, ela evolui com a empresa, mas os princípios centrais precisa permanecer muito claro, né? Então, na prática, isso significa que liderança precisa viver a cultura diariamente. Eu acho que a cultura, ela vem muito das pessoas, dos líderes que estão aqui, né? Então, se a liderança não está vivendo a cultura diariamente, eu não posso cobrar de ninguém, né? Então, e eu acho que tem aqui um fator que também pega, que é a questão dos momentos de pressão. Eu vejo muito que a cultura, ela aparece, realmente você mostra qual que é a cultura no momento de pressão. Porque quando tá tudo bem, né? Se a gente tem uma cultura bacana, senão tá tudo bem, gente. Então ninguém tá olhando para isso. Quando tem alguma questão de decisões difíceis, é onde a tua cultura grita, é onde ela fala, ela mostra o que realmente é, né? Então, eu tenho aqui e eu comento com as pessoas que me dão essa abertura, que é a cultura real de uma empresa, ela aparece sob pressão. E eu acho que é assim que a gente tem que pensar e construir as culturas dentro das empresas que a gente trabalha e que a gente lidera, porque, de novo, quando tá tudo bem é muito fácil. É muito fácil ter uma cultura linda aqui, a gente prioriza os colaboradores. Tá bom, a companhia ficou no vermelho, o que você vai fazer? Ah, vou desligar os colaboradores, né? Então, acho que é um pouco disso, a minha visão é mais nesse sentido. Perfeito. E Carol, uma empresa, quando cresce, existe sempre aquele aumento do risco de burocracia. E, inclusive, numa empresa de tecnologia, que pode, inclusive, ser uma empresa super inovadora. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui da Apple, né? A Apple é um sinônimo de inovação, de disrupção e tudo mais, mas, na prática, é uma empresa extremamente burocrática. Até esses dias a gente estava cadastrando um aplicativo na Apple, até esses dias, né? Coisa de 10 anos atrás, 12 anos atrás. Mas tinha que mandar um fax para a Apple, né? Para fazer o cadastro da empresa. Fax, ninguém usava mais fax e a gente estava lá tirando o fax do armário ali para poder mandar o cadastro. E então, como é que a gente pode se proteger disso e como é que você protege a NIMB, né, desse risco, né? O risco de se tornar uma empresa burocrática à medida que ela vai crescendo? É um negócio complicado, né? Porque a impressão que dá é que se você é uma empresa grande, você tem que você tem que criar mais burocracia, né? E eu não acho que seja burocracia que a gente tem que criar. Talvez a gente possa ter que criar processos, mas os processos não podem virar burocracia, né? Então, se a gente fala que, pô, agora a NIMB está crescendo, o estagiário não pode mais falar com a Carol, que está todo dia, né, que tá todo dia no escritório, de vez em quando no escritório, o que for, não pode mais acessar. Cara, não, eu acho que sim. De novo, eu acho que a gente tem você tem a sua personalidade. Todos nós temos a nossa personalidade. A empresa também tem a personalidade dela. Então, você vai crescer, a cultura, a personalidade, essa cultura, ela tem que ser mantida. Talvez você vai criar outras coisas, né, adicionais, ou você vai excluir, mas o centro daquilo tudo tem que ser mantido. Ah, Carol, agora o RH que tinha, por exemplo, 2 pessoas, agora o teu RH tem 15 pessoas. Tá bom, isso é para atender melhor os meus funcionários, todo esse time NIMB, os NIMBers, os colaboradores. Beleza, mas eu não posso criar burocracia para esse time. Esse time tem que continuar performando como quando a gente só tinha, sei lá, 10 colaboradores, né? Então eu acho que é isso, sim, sabe, Leandro? A cabeça de quem está na liderança não pode mudar. Você tem que continuar buscando formas de executar da melhor forma possível. O que significa a melhor forma possível? Agilidade, pelo amor de Deus, agilidade, facilidade, fácil acesso, e eu vou muito por aí, tá? Eu acho que um dos grandes erros que a gente acaba cometendo quando a gente está na liderança é questão de ego,
né? Eu quero uma sala separada. Para falar comigo, vai passar pela minha secretária. Todo respeito às pessoas que têm isso, tá, gente? Eu sei que faz parte. Para muitos só funciona assim. E eu gosto de estar no meio da galera, até para estar ouvindo quais são os comentários. Vai ter happy hour hoje. Pô, tô com um problema aqui, ninguém tá me ajudando a resolver, por que ninguém tá ajudando? Então, eu acho que esse conceito de estar perto, de fazer as coisas acontecerem com facilidade, com empatia, cara, se colocar no lugar do outro, né? Então, tô com uma questão, não vou pro escritório hoje, cara, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que é um pouco disso, mas isso, para mim, sendo muito sincera com você, a empresa, ela não é um ser de luz. Então, eu não posso vir aqui e falar a NIMBY agora é presencial, porque o ser de luz NIMBY tomou a decisão disso. Isso vem da liderança, né? Então, eu acho que é por isso que é sempre muito bom a liderança estar perto do time, estar perto do cliente, saber ouvir, saber se comunicar. A clareza ali no dia a dia é super importante, para que a gente não crie uma empresa cheia de burocracia. Eu posso ser uma empresa que tenha processos, isso é muito importante até por uma questão de governança, mas não em questão de burocracia. Eu adoro ser uma empresa ágil, tá? Só para deixar claro. Eu sei que não somos perfeitos, temos muitas coisas para melhorar, as visões e vão mudando também, a gente vai amadurecendo, a gente erra, aprende, vai, mas assim, eu acho que essa coisa, cara, de não perder a principal característica que fez a NIMBY nascer no dia 1, como para as demais empresas, faz toda a diferença na continuidade do sucesso e na continuidade de uma cultura que é super bacana. Pronto, terminei. Que fantástico, Carol. Você deu uma aula aqui pra gente. Esse episódio aqui, a gente já tem aqui somando empreendedores, Café com ADM aqui. Cara, se a gente somar, né? Eu tô perguntando aqui pro Vitor, aqui, nosso editor. Se a gente somar, já passou de 500 episódios ao todo, né? Então, mais de 500 episódios, e aqui a gente escreveu aqui com você hoje aqui um capítulo, né? Acho que não é nem um capítulo, um livro aqui, né? Sobre compras e a NIMBY. Assim, eu tenho uma honra de contar com você e com a NIMBY aqui no nosso Clube Black do Empreendedores, Carol. Eu queria te agradecer demais aí pela contribuição e dar os parabéns e desejar cada vez mais sucesso para vocês aí, Carol. Eu que agradeço, cara, esse tipo de bate-papo e com você, sempre que a gente conversa é muito legal. Por alguns minutos a gente acaba esquecendo que está sendo gravado, porque vai se sentindo tão à vontade desse tipo de bate-papo com você aí, enfim. Obrigada, eu espero que quem nos assista, quem nos escute também curta e, cara, tô aberta, tô lá no LinkedIn, tô aberta a bater papo, tô aberta a ouvir e faço parte do Empreendedores, que também é uma honra. Obrigada, gente. Que bacana! E você aí do outro lado, o que você achou do nosso podcast do Empreendedores de hoje aqui com a Carolina Cabral? Você tem que seguir a Carolina aqui, como ela falou, busca ela aí no LinkedIn, busca mais sobre a NIMBY, tá? Procura a NIMBY. E outra coisa, turma, né? Na semana que vem a gente volta com mais um membro aqui do Empreendedores, tá? Se você quiser saber mais sobre esse movimento, sobre a rede social, enfim, entra lá em empreendedores.com.br. Se você é empresário, se você tem um CNPJ, você está mais do que convidado a fazer parte desse movimento também. E é isso, a proposta é simples, né? Uma rede social para quem quer gerar negócios e não likes. Muito bem, turma, beleza? Semana que vem estaremos de volta com mais um membro do nosso incrível Clube Black do empreendedores.com.br. Até lá!